Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Paula Rocha, faço parte da organização Manifesta e é em nome dela que eu tô vindo aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre comunicação escutativa e finalmente sobre feedback. Eu pratico e estudo a comunicação não violenta desde 2015, sou pós-graduada em psicologia organizacional e sou apaixonada por estudar as relações humanas, né? Como que a gente pode transformar e criar relações mais saudáveis para todos. E é com isso que a Manifesta trabalha. Nós trabalhamos potencializando as relações humanas, co-criando novas maneiras da gente se relacionar que sejam mais efetivas, mais saudáveis, mais cuidadosas. E para começarmos o nosso conteúdo, então eu vou introduzir brevemente o que é a comunicação não violenta, vou falar um pouco sobre escutativa e sobre autoconexão e por fim eu vou definir o que é feedback a partir dessa ótica construtiva e não violenta. Começando então com a comunicação não violenta, de uma forma bem superficial, porque ela é uma filosofia profunda e o nosso tempo é curto. Ela foi criada por um psicólogo humanista chamado Marshall Rosenberg e a sua base é entender o que está vivo em nós para que nós possamos agir em direção a isso e tornar as nossas vidas mais maravilhosas. Para isso, nós temos que transformar a maneira que nós vemos a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. A maneira com que a gente pensa sobre si e sobre os outros. Então, essa mudança de olhar para um olhar mais compassivo é o que vai permitir com que a gente tenha uma comunicação mais cuidadosa e ao mesmo tempo assertiva. Por isso que a comunicação não violenta é chamada de caminho do meio, porque ela é um equilíbrio entre a passividade e a violência. Ela é um movimento que transcende essa dicotomia do certo e errado, da culpabilização, e quer cuidar de si ao mesmo tempo que cuida do outro. Eu vou dar então um exemplo para ficar um pouquinho mais claro esse conceito. Pensa na última briga que você teve, na última situação de conflito que aconteceu nos últimos tempos. Geralmente, quando a gente tem umas brigas muito fortes, é porque a gente está tentando ver, na situação que a gente está vivendo, quem é que está certo e quem é que está errado. Quem foi justo e quem foi injusto. Essa visão da situação em que uma pessoa ganha e a outra pessoa perde, ela gera desconexão. Essa visão, ela não abre espaço para que nós vejamos as motivações mais profundas das outras pessoas. Mesmo que o outro tenha agido de uma forma que não me agradou, ele estava tentando cuidar de algo que era importante para ele. E é isso que nós queremos investigar. Essas são as necessidades humanas universais que a comunicação não violenta e algumas outras metodologias falam. Essas necessidades nós temos como espécie, como seres humanos. E o que nos diferencia são as nossas preferências, as estratégias que a gente usa para suprir essas necessidades, como que a gente gosta que essas necessidades sejam atendidas. E a partir desse olhar, nós conseguimos então achar outras estratégias para suprir aquela mesma necessidade, de uma maneira que seja boa para as duas partes. Então, é a partir disso que a gente consegue fazer essa diferenciação entre o que a gente está querendo cuidar e como que a gente está cuidando. A comunicação não violenta, então, permite que a gente saia dessa dinâmica de culpabilização, de certo e de errado, de bom e de ruim, etc., e consiga chegar numa postura, inclusive, mais resolutiva, né? E esse como é o que a gente vai ver agora nesse próximo tópico, que é a escutativa e a expressão autêntica. A comunicação não violenta, ela se divide em duas grandes partes. Ouvir o outro de uma forma ativa e empática, escutativa, de modo que você quer ouvir o que a pessoa está falando a partir do lugar de fala dela, tudo que ela está querendo dizer com aquelas palavras, e ao mesmo tempo você se expressa de uma forma honesta, profunda, dizendo o que você realmente quer dizer com responsabilidade ao invés de culpa. Esse movimento ele nos afasta uns dos outros. Ele dificulta a nossa conexão, ele inclusive nos desconecta.
Então é por isso que é muito importante a gente começar a fazer esse esforço consciente para transformar a maneira com que a gente se comunica e conseguir se conectar. Essa fala honesta e profunda e essa escuta ativa e empática gera um fluxo de entendimento que cria conexão. Esse é o objetivo final da comunicação não violenta, é gerar conexão entre as pessoas. Isso que nós chegamos então ao nosso feedback, que esse feedback ele precisa ter essa visão de conexão e construção para que ele não seja somente uma crítica ou um elogio. Essa é a diferenciação entre um feedback e uma crítica e um elogio. O feedback quer construir algo novo. Ele não quer simplesmente avaliar as ações e as situações que aconteceram. Ele quer criar novas maneiras de fazer com que essas ações atendam melhor a todos os envolvidos e alcancem melhor os objetivos. E é por isso que uma autoconexão, antes da gente tentar se conectar com a outra pessoa, é tão importante. Porque como é que eu consigo ser honesto a respeito do que eu estou querendo cuidar e de como eu gostaria que as coisas fossem se eu não me conecto comigo mesma? E ao mesmo tempo, o quão presente eu posso estar para outra pessoa e aberta para ouvi-la, né, para entender o outro lado da situação, se eu tô cheia de julgamento na minha cabeça e não tô entendendo o que é realmente importante para mim. Então é só a partir de uma conexão real com o que você está querendo cuidar e o que você quer trazer para aquela situação que você vai poder chegar e se expressar para outra pessoa e dar um bom feedback. Tem que começar em si, tem que começar compreendendo e investigando o que você está querendo com aquela questão para depois você conseguir se conectar com o outro e trocar com ele para que essa situação se transforme em algo que atenda melhor a todos os envolvidos. Então, o feedback, partindo desse outro lugar, ele tem um pouco mais de construção. Ele não fica preso nessa dicotomia de certo e errado, ele consegue cuidar melhor de todas as situações e das pessoas envolvidas nessas situações. O feedback, na definição do Google, é uma reação a um estímulo. Então, é você tirar de debaixo dos panos o que você sentiu e quais eram as suas necessidades, o que você estava precisando a respeito de um estímulo, né, da situação que aconteceu com alguém. Outra questão muito importante sobre o feedback é que nós sempre tratamos das situações, das questões, do trabalho, da maneira como as coisas estão sendo feitas, nunca sobre a pessoa. É sempre tratar das ações e não do que a pessoa é. Então, tanto um feedback positivo, né, que está querendo elogiar algum trabalho bem feito, alguma questão que está sendo apreciada, quanto um feedback negativo, né, no sentido de que quer ajustar algum comportamento, alguma questão que poderia melhorar, ela tem que ser construtiva. Ela tem que partir de um lugar em que a situação possa ser olhada com um propósito de melhora, de transformação para atender a todos. Para finalizar, eu vou dar algumas dicas sobre como dar um bom feedback e o que fazer para esse feedback sair um pouco melhor. E a primeira dica vai ser para você não ficar guardando e deixando acumular esses feedbacks, né? Porque é como se fosse uma bola de pelo, que você vai colocando para dentro até que cresce e uma hora sai tudo de uma vez, tudo junto, de uma forma não organizada, que pode atrapalhar, inclusive, a situação. Outra dica é você se preparar para essa conversa, tanto de organizar os pensamentos para entender do que você realmente está querendo trazer para essa outra pessoa, e aí que entra a autoconexão, tanto para você ouvir, tá aberto a ver o outro lado, né, e compreender como que essa outra pessoa está visualizando essa mesma situação. A última dica é para você sempre partir do cuidado, do zelo, de quem se importa, de quem realmente está preocupado com o que aquela outra pessoa também está pensando e está sempre aberto a co-criar, co-construir. E é isso, pessoal. Muito grata, muito feliz por poder falar um pouquinho sobre essas coisas tão importantes para vocês. Sigam a página da Manifesta, @Projeto Manifesta, e podem me contatar na minha pessoal também, @PaulaRochaFi.
Qualquer dúvida, qualquer vontade de bater um papo, tô disponível por lá. Um grande abraço.